Crianças, vamos começar mais uma aula de português e caligrafia. Hoje vocês vão estudar um gênero que quase a gente não vê mais as pessoas fazendo. Aí na página 162, nós temos aqui uma menina escrevendo. O que será que ela está fazendo, hein? Será que ela está escrevendo um diário? Não. Um bilhete? Ela está escrevendo uma carta. Vocês talvez não tenham tido a experiência de escrever uma carta, mas os avós, com certeza. Se os pais forem assim bem jovens, não, né? Porque usam hoje, devido à expansão da tecnologia, usam mais o celular, o computador, para mandar, né, alguma mensagem, mandam por e-mail. Mas antigamente as pessoas usavam muito esse gênero aqui, a carta. Ficavam esperando chegar a carta, ou enviavam alguma carta. Então nós vamos ver aqui na página 162, diz assim, ó: Ângela, hoje começou a escola outra vez. No começo eu fiquei com um pouco de preguiça de ir, mas depois até que eu achei legal. Acho uma delícia escrever em caderno novo. Só que a gente demora um pouco para acostumar com os colegas, porque todo mundo cresce e às vezes até fica com uma cara meio diferente. Foi por isso que a gente estranhou quando o Duda entrou na classe. Foi o único de nós que, em vez de crescer, diminuiu. Estava com a mesma cara de sempre, gorducho, mas muito menor. Ninguém quis dizer nada, para ele não ficar chateado. Mas susto mesmo a gente levou quando, depois de uns minutos, o Duda chegou de novo, dessa vez bem crescidinho como todos os outros. Acontece que o primeiro Duda não era ele, era o irmão caçula dele, que entrou este ano no pré. A professora encontrou com ele no bebedouro e levou para a nossa classe. Só depois é que ela reparou que ele tinha encolhido. Quando eu voltei da escola, ainda deu tempo de brincar um pouco de esconde-esconde com o pessoal aqui da rua. Só que hoje não teve muita graça. Você se lembra daquela casa verde da esquina que estava desocupada? Pois quando eu fui entrar lá com o Fernando para a gente se esconder no quintal, o portão estava trancado. Aí que a gente reparou que tinha cortina na janela. Mudou gente para lá. E está todo mundo curioso para saber quem é, porque ninguém viu a mudança. De todo jeito, não dá mais para brincar lá. Vê se me escreve também, viu? Um beijo, da Marisa. Então, aqui nós temos uma carta que a Ângela escreveu para a prima dela, a Marisa, contando alguns acontecimentos na escola, porque ela estava acabando de voltar, né? Ela estava de férias e estava voltando para a escola, primeiro dia de aula, e ela estava contando tudo que aconteceu lá na escola. Teve alguns acontecimentos engraçados, porque a professora levou para a sala o irmão do Duda. Todo mundo achou que o Duda tinha encolhido, porque era o irmão pequeno, né? O irmão dele mais novo, caçula, que estava começando no pré, mas era muito parecido com o Duda. Aí, depois o Duda entrou na sala e eles viram que realmente não era ele, né? Eles achavam que o Duda não tinha crescido. E ela também estava contando que era muito estranho, assim, ver, porque sempre quando vocês entram de férias, quando voltam, a gente vê uma diferença. Cresceram, ou engordaram, ou emagreceram. Então, ou, às vezes corta o cabelo, tinha um cabelo grande, corta. Então, a gente fica assim, como é que fulano está, né? Então, a gente sempre vê essa transformação, lógico, né?
Aí ela também comentou da casa, que eles sempre se escondiam lá, mas aí tinha chegado alguém, né, que tava morando na casa. E ela aqui, ela pede para a prima dela escrever também. Aqui nessa carta ela fez 3 parágrafos. E essa carta é da Mônica. Ela, aqui desse livro, tem uma história nas cartas de Marisa, de Mônica Stahl. Ela nasceu em 1945 em São Paulo, formada em Ciências Sociais, editora, tradutora e escritora de livros infanto-juvenis. A Marisa, ela está enviando a carta para a Ângela. Ela é a remetente. E a Ângela é a destinatária. A carta vai para ela, o destino é ir para a Ângela, certo? Olha aqui, na carta nós temos algumas características desse gênero. Não é assim padrão, porque você pode usar vícios de linguagens, você pode usar gírias, a carta é informal, tem sentimento, por isso que é mais assim, bem íntima, para você expor os sentimentos. A carta é para familiares, amigos, parentes, namorado ou namorada. Então vamos ver aqui, ó. Características do gênero carta. Local e data. Aqui, ó, local Paraná, data 16 de outubro de 2020. Saudação convocativa. Querido amigo Carlos. Tá vendo? Tem que saudar, né? Aí vai começar a contar os acontecimentos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Começo, meio e fim. Aí aqui, ó, acabei de... E aí vai. Aí escreve. No final se despede, ó. Um grande abraço de sua amiga Viviane. Tá vendo? Na carta, dependendo para quem você está mandando, você pode desenhar, você pode colocar um perfume para ela chegar cheirosa, onde, né, ao destino dela. Por isso que era legal, né, receber uma carta. Então vocês compreenderam, né, o gênero carta e a história aqui, o que a Marisa está contando para a Ângela. Página 169, estudo da língua, diz assim, aqui é o O, U, OU. Leia estas palavras em voz alta e compare o som da vogal final. Então temos soldado, rio, lago, fogo, chapéu, chuchu, peru, bambu. Aqui nós sabemos que soldado é escrito com O no final, né, na última sílaba. Rio também termina com a vogal O. Lago com a vogal O. Fogo com a vogal O. Mas quando a gente pronuncia, nós pronunciamos como se fosse U. Tem o som da vogal U. Por isso que nós temos que conhecer as palavras. Se tiver dúvida, tem que consultar o dicionário. Aqui na palavra chapéu, realmente termina com a vogal U. Chuchu termina com a vogal U. Peru também com a vogal U. E bambu também, né? Termina com a vogal U. A letra O em final de palavra costuma ser pronunciada com o som da vogal U. Agora leia em voz alta estas outras palavras. Estouro, louco, touro, pouco, açougue, doutor, couve e couro. A letra U do encontro OU geralmente não é pronunciada em algumas palavras. É por isso que quando nós vamos escrevê-las, a gente tem dúvida, porque do jeito que nós pronunciamos, nós vamos escrever. Aqui na palavra estouro, ó, estouro, eu tenho que pronunciar o U, porque se eu ler assim, estouro,
na hora de escrever, eu não vou pronunciar o U. Eu não vou escrever o U, né? Aí a palavra vai estar incorreta. A palavra louco, ó, louco. Muitas vezes nós falamos louco. E não é correto pronunciar assim. Aí na escrita vai ficar incorreta. Touro. Muitas vezes falamos touro. E não é. Pouco. Às vezes nós falamos pouco. Pouco. Tem que falar o U, né? Açougue. Ó, açougue. Às vezes a gente fala açougue. Não pronunciamos o U ou escrevemos incorreto. Doutor. Quando você vai consultar, vou para o doutor. Você fala assim ou você diz assim, hoje eu tenho uma consulta com o doutor. Couve. Couve. Vou comer couve. Não é vou comer couve. Aí eu vou escrever sem um U. Aí vai estar errado, né? Couro. Ó, couro. Pronunciei o U. Se eu disser assim, couro. Aí eu vou escrever incorreto, né? Então a gente tem que prestar bem atenção para não escrevermos as palavras erradas. A gente tem que prestar atenção na hora da pronúncia. Ok? Agora abra um livro de caligrafia aí. Aqui falando sobre adjetivo, na página 70. Abriram? Vamos lá. Nós vamos ver aqui o que são adjetivos. Adjetivos são palavras que atribuem qualidades, características aos substantivos. Os adjetivos, eles podem vir antes do substantivo ou depois do substantivo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui alguns substantivos e nós vamos caracterizar alguns substantivos e dar qualidade a um substantivo que tem aqui, certo? Vamos lá. O desenho pode ser pequeno, grande, colorido, feio, bonito. Eu vou colocar aqui bonito. Desenho bonito. Eu poderia também escrever assim, bonito desenho, né? O adjetivo pode vir antes do substantivo também. Celular. Celular moderno. Pode ser celular antigo, celular grande, pesado, feio. Casa. Casa suja. Pode ser casa limpa, casa moderna, casa suja, casa pequena. Moça. Moça amorosa. Olha aqui a qualidade dela, né? Ela é amorosa. Sorvete. Sorvete saboroso. Pode ser sorvete delicioso. Cão. Cão. O quê? Cão, deixa eu ver aqui. Cão, já botei pequeno? Não, né? Pode ser grande, pode ser feroz, pode ser feio, pode ser bonito. Então, vocês viram aí, qualidade, né, aqui de moça, e características aqui dos outros substantivos, certo? Agora, vocês vão ver mais uma explicação sobre os adjetivos. Adjetivos são palavras que indicam qualidades, características dos substantivos. Ele explica como é ou está uma pessoa, um animal, uma coisa, etc. Vejam aqui a tirinha de Maurício de Souza. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Tá bem, mamãe. Pés, substantivo. Sujos, adjetivo. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Às vezes, um substantivo pode ser acompanhado de mais de um adjetivo. Observe estes exemplos. Mora em uma cidade pequena.
Cidade, substantivo, pequena, adjetivo. Um belo jardim. Belo, adjetivo, jardim, substantivo. Essas flores são bonitas e perfumadas. Flores, substantivo, bonitas, adjetivo, perfumadas, adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo a que se refere em gênero masculino ou feminino e em número singular ou plural. Observe a concordância do adjetivo neste cartaz. Amazônia. Rios imensos, pássaros coloridos, árvores gigantescas. Assim a Amazônia. Vamos conhecê-la? Vamos preservá-la? Rios imensos. Rios, substantivo, masculino plural. Imensos, adjetivo masculino plural. Árvores gigantescas. Árvores, substantivo feminino plural. Adjetivo feminino plural, gigantescas. Na variação de gênero e número, os adjetivos seguem as mesmas regras que os substantivos. Alguns adjetivos têm uma só forma para o masculino e o feminino. Observe. Um homem elegante. Homem, substantivo masculino. Elegante, adjetivo. Uma mulher elegante. Substantivo feminino mulher, elegante, adjetivo. Um problema difícil. Problema substantivo masculino, difícil, adjetivo. Uma questão difícil. Questão substantivo feminino, adjetivo, difícil. Na página, no livro de caligrafia, na página 72, diz assim, S entre vogais. Vocês vão verificar a diferença de som entre as palavras com S e SS entre as vogais, tá bom? Aí tem aqui, ó, S entre vogais com som de Z e SS entre vogais com som de S. Vamos ver aqui algumas palavras. Ó, o S entre vogais com som de Z. Escreve o S, mas ele tem o som de qual letra, de qual consoante? Z. Por exemplo, a palavra sorriso, ó, sorriso. Olha como o som é dizer, sorriso. Mas escrevemos aqui, ó, com S. Coisa. Ó, tá entre as vogais, ó, tá vendo? Mas tem som de Z. Tesoura. É com S, mas tem som de Z. Blusão. É com S, entre vogais, né? Mas tem som de Z. Princesa é com S, mas tem som de Z. E asa também com S, mas tem som de Z. Agora as palavras com SS também entre vogais, mas ele realmente, assim, ele tem o som de um S, do S. Olha só. Demissão. Olha o som do S, mas é escrito com dois S. Girassol, com dois S. Entre vogais, vocês estão vendo, né? Desculpe. Gesso, dois S, com som de S. Bússola, entre vogais, né? Vocês estão vendo. Depressa e passeio. Então, tem que prestar atenção na sonoridade, certo? S com som de Z e SS com som de S aqui entre vogais, aqui também. Agora vocês vão interromper o vídeo e fazer as atividades, tanto no livro Marcha Criança como no livro de caligrafia, de acordo com a agenda.
Fazer a correção aqui na página 164 do livro Marcha Criança. Primeira questão. O título do livro em que aparece esse texto é Tem uma história nas cartas de Marisa. Que característica do texto que você leu justifica o nome do livro? No texto lido, Marisa escreve uma carta para Ângela contando fatos que aconteceram com ela. Segunda questão. Quais acontecimentos são mencionados na carta? O primeiro dia de aula depois das férias, o crescimento dos colegas, o garotinho que foi confundido com o irmão mais velho, Duda, e levado por engano para a sala de aula pela professora, a brincadeira de esconde-esconde na rua depois da escola, a descoberta de novos vizinhos morando na casa verde da esquina. 3. Copie o trecho da carta em que Marisa menciona a brincadeira. Quando eu voltei da escola, ainda deu tempo de brincar um pouco de esconde-esconde com o pessoal aqui da rua. 4. Qual é a sua brincadeira favorita? Por quê? Aí a resposta pessoal. Na página 165, quinta questão, Ângela e Marisa são primas. A amizade próxima é revelada pelo tipo de linguagem utilizado na carta, que é informal, que apresenta intimidade e carinho e usa palavras e expressões comuns do diálogo entre amigos. Sexta questão. Escreva a pergunta que Marisa usa para se despedir de Ângela. Para isso, use uma linguagem formal, como se ela estivesse conversando com uma pessoa de quem não é próxima ou com quem não tem muita intimidade. Sugestões. Você poderia me escrever também, não é verdade? Escreva para mim também, está bem? 7. Na carta, Marisa parece estar conversando com Ângela. Assinale as frases que aparecem no texto e possuem elementos típicos de uma conversa oral. No começo eu fiquei com um pouco de preguiça de ir, não marca. Ninguém quis dizer nada, para ele não ficar chateado. Essa marca. Foi o único de nós que, em vez de crescer, diminuiu, não marca. Você se lembra daquela casa verde de esquina que estava desocupada? Marca um X. Aí que a gente reparou que tinha cortina na janela. Marca um X. Vê se me escreve também, viu? Marca um X. Vamos fazer a correção aqui da página 169. Do livro Marcha Criança. Aqui na primeira questão diz assim, complete as palavras abaixo com O ou U. Então, nós vamos completar. Ovo, O, esperto, O, angu, U, caroço, O, shampoo, U, caju, U, caderno, O, retrato, O, canguru, U, cacho, O, dinheiro, O e prédio, O. A A, diz assim, circule a sílaba tônica dessas palavras. Tá aqui, de ovo a sílaba mais forte é O, de esperto é pé, de angu é gu, de caroço é ro, shampoo é pu, caju é ju, caderno é der, retrato é tá, canguru é ru, cacho é cá, dinheiro é nhei e prédio é pré. Temos aqui a B, da página 170. Distribua essas palavras de acordo com as indicações. Palavras terminadas em O. Tá aqui as palavras terminadas em O. Todas elas. E palavras terminadas em U. Aqui na C, o que você observou em relação à sílaba tônica das palavras terminadas em U? Nas palavras terminadas em U, que são essas aqui, a sílaba tônica é a última, ou seja, elas são oxítonas. Então, todas essas palavras aqui são oxítonas.
Vamos agora continuar corrigindo aqui a segunda questão da página 170 e depois a 171, no livro Marcha Criança. Então, a segunda questão diz assim: complete as palavras substituindo os símbolos por O ou, de acordo com o código. Aí tem o triângulo representando o O e o círculo representando o O. Temos aqui na A, dourado, na B, novo, na C, namorado, na D, lavoura, na E, louro, na F, soluço, na G, coroa, na H, poço e na I, pouco. Na terceira questão, diz assim: complete o nome de cada imagem com O, U, ou, né? Aí temos aí o canguru. Embaixo do canguru tem a vassoura e embaixo da vassoura tem a jabuticaba. E ao lado do canguru tem o bolo, ao lado da vassoura tem o mosquito e ao lado da jabuticaba tem a tesoura. Agora escreva os nomes nos espaços correspondentes. Palavras escritas com O, bolo e mosquito. Palavras escritas com U, jabuticaba e canguru. E palavras escritas com O, vassoura e tesoura. O livro de caligrafia, na página 70, diz assim, a primeira questão: leia mais um trecho do livro A Barata Medrosa e o Coronel Baratinado. A coragem escolheu por moradia o vultoso coronel Drualdo. Ele não tinha medo de nada. Era do tipo de pessoa que se gaba de muitas qualidades de coragem. Coragem, forte, intrépida, destemida. Sublinhe no texto a qualidade do coronel Drualdo e as qualidades da palavra coragem. Vultoso, do coronel. Forte, intrépida e destemida, do substantivo coragem. Aqui, ó. Primeira questão. Na segunda questão diz assim: escreva os adjetivos destacados fazendo as mudanças necessárias. Aí temos avião moderno, aviões modernos. Aqui, ó. Aí, aqui é o exemplo. Tia amorosa, tio amoroso, né? Brincadeiras barulhentas, brinquedo barulhento. Terceira questão. Copie um substantivo e um adjetivo de cada quadro e combine-os vendo o modelo, né? Aí temos aqui, ó, substantivos: gato, flores, tênis. Adjetivos: perfumadas, dengoso e marrom. Aí já tem aqui gato e dengoso. Já temos aqui, né? Mostrando como é que faz. Aí ficou flores perfumadas e tênis marrom. Flores e tênis são substantivos. Perfumadas e marrom são os adjetivos. Vamos aqui para a página 72. Página 72 e 73. Aqui na página 72 diz assim: copie as palavras do quadro nos lugares indicados. Camiseta, gesso, música e passeio. S entre vogais com som de Z. Camiseta e música, né? Primeira questão. Camiseta e música. Aqui SS entre vogais com som de S. Gesso e passeio. Gesso e passeio. Segunda questão. Copie as palavras completando-as de acordo com os símbolos do quadro. Azulado, casulo, azedo, casebre, cinza e mesa. Então, você vai colocar aí azulado,
embaixo casebre. Ao lado aqui, ó, casulo, cinza, azedo e mesa. Na página 73, nós temos aqui forme substantivos femininos apresentando a letra A aos substantivos masculinos abaixo. Português, portuguesa. Japonês, japonesa. Inglês, inglesa. Francês, francesa. Então, ficou assim, ó, a terceira questão. Ficou portuguesa, de português, né? Japonesa. Ficou inglesa. E francesa. Aí, na terceira questão, nós temos que ligar, né? Ficou assim. Siga as setas e forme palavras. Aí, temos aí, completando com o uso. Ficou estudioso, que é o primeiro. Curioso, o segundo. Guloso, terceiro. Maravilhoso, o quarto. E preguiça, o quinto. Eu vou colocar a foto para vocês verem, viu? Ó, a nossa aula de português termina aqui. Até a próxima aula, até segunda-feira, ok? Um beijão. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.